Felipe Luiz continua avassalador à frente do Flamengo, hein? Quando muitos diziam, teve até pichação, né? De provavelmente organizadas para entregar o jogo, para não beneficiar o Fluminense. O Flamengo vai para a partida contra o Criciúma, fora de casa, poupando vários titulares e ganha de 3-0, Mauro. E o próprio Felipe Luiz, ele falou na coletiva de imprensa sobre isso, que o time dele sempre vai jogar para ganhar, que o time dele tem compromisso com o Flamengo. Eu quero colocar aqui, né, essa declaração do Felipe Luiz, e depois, Mauro, eu quero saber de você um levantamento seu para esse começo. Porque para mim, que sou euforia pura, eu já falo avassalador, demolidor. Um Felipe Luiz que chegou no Flamengo fazendo o torcedor voltar a gostar de ver os jogos do Flamengo. Aqueles jogos insuportáveis com o Tite. Agora é o Flamengo atacando, é o Flamengo construindo jogada. É um Flamengo sem desculpinha esfarrapada que não tem jogador. Ele joga com o que ele tem e tira o melhor do que ele tem. E é um Flamengo do Felipe Luiz com um baita aproveitamento aí no Campeonato Brasileiro. É o aproveitamento do Felipe Luiz, é aproveitamento de time campeão brasileiro. Eu vou até pedir pro Kaique para pegar o aproveitamento do Felipe Luiz. Claro que é injusto pegar todo um campeonato e só parte de um campeonato, mas para pegar o aproveitamento do Felipe Luiz no Brasileiro e o aproveitamento do Botafogo no Campeonato Brasileiro, porque eu li que o Felipe Luiz tem aproveitamento aí de time campeão brasileiro. Felipe Luiz, pelo Brasileiro, são 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 16 gols marcados e 8 gols sofridos. 70% de aproveitamento. O aproveitamento do Felipe Luiz é de 70% de aproveitamento e o Botafogo no Brasileiro tem um aproveitamento de 67%. Ou seja, o aproveitamento do Flamengo do Felipe Luiz com jogos difíceis, não foram só jogos fáceis no Campeonato Brasileiro, inclusive internacional, a gente teve vários jogos aí complicados do Flamengo do Felipe Luiz, e o Flamengo teve 70% de aproveitamento, mais do que o aproveitamento do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Vamos escutar aí a declaração do Felipe Luiz sobre nada de entregar e que o time deles vai jogar sempre para ganhar. E depois, Mauro, eu quero escutar a sua análise desse começo de trabalho com título de Copa do Brasil e um baita aproveitamento no Brasileirão do Felipe Luiz. Vamos ouvir aí. Sinceramente, não influenciou absolutamente nada. Não jogamos pro Fluminense, não jogamos pro Criciúma, não jogamos para nós, para nossa torcida, para o nosso clube, para nossos valores. E eu falei na outra entrevista, eu sempre penso, e assim, mas é um valor firme que eu tenho na minha vida, de que o futebol, você tem que entregar tudo que você tem. Se você entrega tudo que você tem, se você, a partir do momento que você não entrega tudo que você tem pro futebol, você não colhe os frutos. De forma nenhuma, não entregamos jogo, somos profissionais, mas além, muito acima de ser profissional, são os nossos valores como pessoa, que me fez chegar até aqui, sentar nessa cadeira, foi dar tudo que eu tenho pro futebol, e jamais abriria mão disso. A aposta foi a mesma, de ser protagonista do jogo, de tentar todo momento agredir o adversário, mas é verdade que no começo do jogo estávamos um pouco circulando de uma forma que eu não gosto, um pouco mais lento essa circulação, e acelerando o jogo quando não precisava acelerar. Então isso levava o time a ter idas e voltas na bola. Tivemos que o bloco defensivo ficou descompactado nessas idas e voltas que a gente teve, perdas de bola que o nosso time não costuma ter, e isso fez com que o time se descompactasse e gerasse um espaço muito grande no meio, e acabou tendo esse ida e volta que eu não queria, não era meu objetivo. O jogo foi planejado da mesma forma, só que não todos os adversários são iguais, existia um certo nervosismo pela parte do Criciúma. O fato de a gente perder a bola não deixou a gente formar nossa estrutura de ataque. Os jogadores não estavam posicionados no lugar que tinham que estar posicionados, acabou sendo um pouco anárquico esse nosso ataque e acabamos sendo um Flamengo que eu não gosto. Olha aí, Mauro César Pereira, o homem fala da sua ética, do seu comportamento e ainda criticou. Ele ganha de 3-0 fora de casa e ainda criticou o time. Falou que deixou espaços, falou que jogou de uma forma que ele não gosta. É a personalidade aí do novo treinador do Flamengo, Mauro. Qual a sua análise do trabalho do Felipe Luiz, né, com esse título de Copa do Brasil e com esse aproveitamento que eu trouxe? O aproveitamento do Felipe Luiz, do Flamengo do Felipe Luiz no Brasileiro, é melhor do que o aproveitamento do Botafogo, 70% contra 67% do Botafogo durante todo o campeonato, Mauro. E poderia ser melhor, né? Teve a chance de ganhar do Atlético e perdeu até pênalti, essa coisa toda, né? O jogo do Internacional em Porto Alegre estava na mão a vitória, pior momento tinha passado, o Flamengo cedeu um empate num lance evitável, totalmente evitável, mas tudo isso é normal dentro de um começo de trabalho de um técnico. O início é muito promissor. A gente tem que tomar muito cuidado até com os elogios, porque é muito fácil. Tem muita gente que hoje está elogiando, rasgando cedo. Da primeira tempestade que passar, vão cair de porrada nele, vão querer dizer que era fogo de palha. Janeiro começa tudo diferente. Aí muda tudo. Ele, né? Então, mas o início é muito bom. O início é muito bom, ele tem mostrado capacidade de mobilização da equipe, muitas boas soluções em campo. O Flamengo ontem tinha um titular, o Pulga. Todo mundo ali é reserva hoje. Todo mundo é reserva. Bruno Henrique é reserva, o Matheus Cunha é goleiro reserva, o Varela é reserva, o Ayrton Lucas é reserva, o Fabrício Bruno, o Davi Luiz, o Everton Araújo. Essa turma, todo mundo é reserva. Todo mundo que jogou, Matheus Gonçalves, todo mundo é reserva. Nesse time que jogou ontem, Plata, estão jogando agora porque tem contundidos e tal. Se pegar o elenco inteiro pronto, só o Pulga jogaria.
Eu jogaria De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Cebolinha. O Luiz Araújo, no segundo tempo, acho que tem mais titular do que outros que estavam em campo. E o Flamengo venceu com autoridade, o Criciúma desesperado, mas que no sábado, por exemplo, com toda essa boa fase do Corinthians, meteu 2-0 e o Corinthians teve que virar o jogo ontem. O Flamengo, um ritmo até lento, eu até entendo essa crítica dele, embora acho um pouco até forte demais. O Flamengo não correu risco, ele tirou a velocidade do jogo, foi levando, não entrou em trocação, o Criciúma não conseguiu dar o ritmo que poderia ser interessante para ele, de pressionar no Caldeirão, com o Heriberto Russi muito cheio, né? E naturalmente construiu a vitória. É uma pena que o time não esteja disputando o título, aí eu acho que, embora ele tenha perdido para o Fluminense, empatado os jogos aí que poderia ter vencido contra o Inter e contra o Atlético Mineiro, por exemplo, mas ele já pegou o time numa situação difícil, né? Isso vem aí dos erros cometidos anteriormente, pelo Tite, pela diretoria, pelos jogadores, especialmente pelo Tite e diretoria, que abandonaram o campeonato para priorizar a Copa do Brasil em dado momento, quando dava para tentar até se classificar na Copa do Brasil, mas dando toda a atenção à competição mais relevante que é a Série A. Isso não foi feito. Então, custa caro agora, pontos perdidos que poderiam ter sido conquistados lá atrás. É o 4º ano seguido que o Flamengo chega no final do campeonato sem disputar o título, o que é um absurdo. Um completo absurdo pelo elenco que tem, pelos investimentos feitos, né? Agora, o início é muito bom. É muito bom. E tem um ponto aí que está chamando muito a minha atenção, que é a diferença do trabalho do Tite para ele. Acho que tem muita coisa para o Tite pensar sobre isso. Porque, assim, o Tite, eu sempre vinha falando nos últimos anos, para mim, ele é o melhor técnico brasileiro. Até porque aqui no Brasil os que começaram a se destacar eram técnicos estrangeiros, né? Com momentos um de outro ali. Mas nenhum técnico brasileiro se apresentou para ser o cara, né? Você vê que o Abel, agora o Arthur Jorge, antes o Jorge Jesus e tudo mais. Então, teve um momento do Diniz, claro, que ganhou, mas você vê o Diniz, a situação dele hoje já mudou completamente, né? Então não dá para dizer que o Diniz é o melhor técnico do Brasil. Quem diria isso? Dorival é o melhor técnico do Brasil. O trabalho que o Dorival faz na seleção é razoável. No máximo, o trabalho que ele fez no São Paulo no passado, mesmo com a Copa do Brasil, não foi brilhante. O do Flamengo já está ficando para trás, já foi em 2022. E também um trabalho com certos altos e baixos. O trabalho consistente no técnico brasileiro há muito tempo que não tem. Desde o Tite lá atrás no Corinthians, talvez. Enfim. Mas a forma como o time se transforma com o Felipe Luiz, eu acho que diz muito sobre o Tite. Eu chego à conclusão, até escrevi sobre isso, que o Tite realmente parece que ele parou um pouco com as mesmas ideias, com o futebol que se modificou. Tanto que você teve jogos em que encaixou o jogo, funcionou, fez alguns bons jogos com ele, e outros muito ruins, e uma Libertadores muito fraca. E o Felipe sendo um novato, por mais que ele tenha potencial, ele é um técnico iniciante. Isso é uma obviedade, uma constatação. Ele está conseguindo fazer o Flamengo jogar mais e mantendo o interesse nos jogos, personalidade, o time com muitos desfalques, né? Ontem eram vários, e não é um jogo isolado. Isso é muito interessante. Tem coisas para melhorar. Domingo a gente viu muita fragilidade defensiva no segundo tempo, coisas que tem que ser ajustadas. Acho que tem muita aprendizagem que ele vai tendo ao longo do tempo. Aí, no ano que vem, ele permanecendo como técnico do Flamengo, que é o mais provável, eu imagino, né? Aí ele vai poder dar uma sequência e vai evoluindo, vai amadurecendo, vai poder fazer pré-temporada. E ontem essa reclamação acho que foi mais assim para manter a concentração mesmo. Tipo, achei até a cobrança um pouco exagerada. Mas talvez seja até uma estratégia dele para cobrar dos caras mesmo, para manter o pessoal conectado para domingo e tentar no domingo mais uma vitória, contra a vitória, e fechar o campeonato com uma boa imagem, pelo menos, né? É o mínimo. O terceiro lugar, o Flamengo já assegurou, né? Vai ser terceiro colocado no campeonato. Se o Palmeiras perdesse ontem, teria até chance de ser vice-campeão. Agora, os 3 primeiros praticamente definidos, né? Tem a dúvida de quem vai ser o campeão, com o Botafogo com uma chance gigantesca, o Palmeiras em segundo e o Flamengo em terceiro, porque o Inter perdeu e o Fortaleza também foi derrotado.